estamos recebendo aqui pela primeira vez no estúdio da O Dia TV o desembargador Francisco Meton, do Tribunal Regional do Trabalho. Nós vamos falar com ele sobre o trabalho escravo infanto-juvenil em Teresina. Vamos falar também sobre o TRT, sobre o Tribunal Regional do Trabalho. Desembargador, um prazer receber o senhor aqui. Eu tenho essa honra de fazer a primeira entrevista com o senhor aqui na O Dia TV. Muito obrigado pela aceitação do convite. Obrigado, digo eu, por essa oportunidade, essa porta aberta. Desembargador, vamos falar dessa questão do trabalho infanto-juvenil, começando, antes de falar especificamente do trabalho. Quando a gente fala de trabalho infantil, trabalho infanto-juvenil, tem alguns que defendem o seguinte: olha, quando eu era jovem, eu trabalhava com meu pai, ou eu tinha, 10 anos, 12 anos, ajudava meu pai, ou trabalhava em algum local, isso nunca atrapalhou minha educação, isso nunca atrapalhou a formação do meu caráter. Enfim, a gente ouve, o senhor deve ouvir de vez em quando, pessoas que defendem até isso como uma forma de fazer com que o jovem tenha essa noção de responsabilidade. Mas a legislação hoje atual entende de forma diferente, não é, desembargador? Perfeitamente. O trabalho educativo é uma coisa, ajudando os pais, aquele trabalho que você faz, que a criança faz, para oferir o sustento, para ajudar no sustento da casa, em prejuízo do estudo, ele é pernicioso. Ele é um elemento de perpetuação da pobreza, porque o exemplo dos que se sobressaem tendo trabalhado a fase infantil é tão pouco que vira livro, né? Vira livro, vira filme. Agora, os exemplos dos que não dão certo são muito maiores. 80%, 86% da população carcerária vem do trabalho infantil. Essa parcela que o senhor fala que dá certo é mínima. Mínima, aquele negócio. A exceção justifica a regra. A exceção não conta, né? Ela só serve para justificar as regras. Deu certo, virou um livro, virou uma história, virou um filme, porque deu certo. É um caso, né? Mas você tem milhões que não deram certo, né? Foi loteria, foi aquela coisa que Deus pôs a mão em caráter diferenciado. Então, isso não conta, né? Não conta. O que conta é que 86% da população carcerária foi trabalhador infantil, né? Que a grande massa da pobreza foi trabalhador infantil. A pessoa não consegue avançar nos estudos. Olha, o maior volume de evasão escolar se dá no início do segundo grau, até o final do segundo grau. Digamos que entram 100 pessoas, 100 jovens no segundo grau, só saem 30. 70 tiveram que interromper para trabalhar, para sobreviver. E, consequentemente, ele não vai avançar mais, vai conseguir chegar ao máximo, ser um caixa de um quiosque, né? Um caixa do McDonald's. Quer dizer, imaginar que essa pessoa vai voltar à sala de aula... Não vai mais, e principalmente pegou no trocadinho, aí já vai se casar com a moça que também não avançou no estudo porque teve que trabalhar, você entendeu? Aí vai nascer uma família pobre, que vai perpetuar aquela situação dos seus filhos. É diferente, os seus e os meus e os da nossa classe, a gente quer que se forme, faça pós-graduação, doutorado, e não tem pressa de entrar no mercado. Mas quando entrar... Né? Não, é o que eu digo, eu estou dando exemplo, inclusive a minha filha mais velha é estudante de Direito, inclusive. Olha aí. E eu digo sempre o seguinte: olha, enquanto eu puder trabalhar, não existe a história de estágio, a não ser que seja da própria faculdade. Qual o objetivo? Dar todos os instrumentos necessários para que quando elas entrem no mercado de trabalho, elas entrem preparadas para serem bons profissionais. Agora, o senhor deu um dado aí que me impressionou. 86% da população carcerária, o senhor está falando do Piauí ou do Brasil? Do Brasil. 86% da população carcerária deixou de estudar regularmente nessa fase infanto-juvenil para trabalhar. Exatamente. Chegou trabalhar, que o senhor fala no aspecto do sustento, de buscar o sustento. Para se sustentar. Eu trabalhei muito, trabalhei desde não sei nem de que idade, acho que já nasci trabalhando. Mas eu questionando com o procurador do trabalho, isso ele disse: o senhor trabalhou para sobreviver? Não. Sempre tem as coisas em casa, né? Eu trabalhei
papai não deixava a gente ocioso, né? Entendi. Então aprendi Espécie de com esse trabalho educativo, Quer dizer, aí depois o papai dizia para os amigos dele que nos colocou no trabalho pesado para a gente achar leve o estudo. Para a gente dar valor ao estudo. Ah, como é bom estudar. Pesado era o que eu... Pesado é carregar a madeira das costas, né? Isso. Ir para a escola é um lazer. Aí foi o que nós aprendemos. Ir para a escola era um lazer, entendeu? Porque aquilo para nós era super leve, né? Antes conhecer o trabalho pesado, carregar a madeira das costas. Então, desembargador, só para a gente fechar a questão dos dados. 86% da população carcerária do Brasil trabalhou quando era na fase infantil, na fase da juventude. Nós temos um índice altíssimo de evasão escolar, principalmente no ensino médio. Pessoas que chegam até o ensino médio, que já é, no Brasil, um avanço considerável, mas aí presta a fazer o Enem, presta a entrar numa faculdade para buscar uma qualificação e uma melhor colocação no mercado de trabalho. Essas pessoas, boa parte, deixa a sala de aula para trabalhar, e aí depois, como o senhor diz, casa, tem os filhos, esse exemplo é repassado de geração em geração. Então, quer dizer, essa tese que tem que trabalhar para ganhar responsabilidade, ela na prática não se configura bem como se diz, né? Não. E olha só, custa para os cofres públicos em torno de 40 bilhões por ano o custo da evasão escolar. Do Brasil. Olha só, eu estou falando só do social, estou falando do econômico. 40 bilhões é o custo da evasão escolar. Em todos os níveis. Sem contar o prejuízo social das famílias e da nação, que perde mão de obra qualificada, deixa de qualificar seu povo, né? E o outro assunto que nós vamos tratar no evento, de sexta-feira agora, é uma sexta que começa às 8 da manhã, de debate aberto, no auditório Serra da Capivara, do TRT, espera-se toda a sociedade, é a questão da igualdade de gênero na relação de trabalho. Aí a professora Rossana, da Sociologia da UFP, professora de renome, ativista, né, ativista social, que vai abrir essa palestra. Porque é no trabalho que se revelam todos os preconceitos de cor, de raça, de sexo, de opção, né? É no trabalho que ela é ostensiva. Ou porque a pessoa não consegue o trabalho porque é isso, aquilo, ou porque perde trabalho por isso, ou porque no trabalho sofre essa coisa. Então, vai ser um dia de debate intenso, interessante. Vamos trazer um ativista, que é um menino que foi vítima do trabalho infantil, né? E depois rompeu com a família, rompeu que não ia mais trabalhar, era procurar estudo. E hoje ele faz direito, é requisitado do mundo todo para palestras. Para dar esse exemplo. É um ativista, ele vem. Conseguimos a agenda dele, muito difícil. Inclusive o Prêmio Nobel da Paz, que é o Kailash, né, um ativista mundial, que já colocou mais de 1.000 crianças nas escolas de Londres, Estados Unidos, já formou mais de 1.000 criaturas, né? Ele é um ativista que resgata criaturas de ambientes altamente perigosos, debaixo de bala, debaixo de coisa, né? Com a equipe dele. E por isso ele é Prêmio Nobel da Paz. Ele fala desse rapaz, do Felipe Caetano, né? Agora, desembargador, para quem está nos acompanhando, a gente fala do evento, a gente reforça o evento daqui a pouco, mas para quem está nos acompanhando, vamos tentar explicar, já que o senhor está nessa área de fiscalização, de combate ao trabalho infantil juvenil, como se dá esse trabalho de fiscalização no Piauí? O trabalho, a fiscalização se dá basicamente na base da denúncia, né? Uhum. A sociedade deve ser fiscal, deve ser a fiscala de tudo isso, né? Então, quem souber que tem uma criança em situação irregular, deve comunicar para o Ministério do Trabalho, para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, e esses órgãos vão encaminhar as questões para a gente resolver. Ora, inclusive esse trabalho conjunto do Ministério do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, com o Conselho Tutelar, com polícia também, com a polícia, com a investigação, enfim, esse trabalho conjunto que é importante. Mas às vezes, desembargador, quem coloca um parente, um filho, um sobrinho, ou até mesmo alguém que é filho de um amigo do interior, que está lá estudando à noite, mas trabalha ali no comércio durante o dia, ou trabalha numa fazenda durante o dia. Muitas vezes a pessoa está com boas intenções, mas ao mesmo tempo violando o direito da criança. Se houver uma denúncia, uma situação como essa, ela é
tratada de uma forma diferenciada do que aquele trabalho forçado, quase em caráter de escravidão? Com certeza as autoridades têm o preparo, né, para analisar os caso a caso e fazer as recomendações necessárias. Tem caso que parte para as multas, para as autuações, e tem caso que passa para as providências, aconselhamentos, cessação da atividade, né? As autoridades têm sido bastante compreensivas no sentido orientador. Eu defendo que no Brasil nós temos muita fiscalização, nós temos muita autoridade e pouca ordem, e nós não temos orientação, né? Verdade. Orientação. Não custa um fiscal, a autoridade chegar lá, olha, está irregular, procure regularizar é assim, 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 assim. Eu passo aqui na próxima semana. Não custava nada dizer isso. Já mas chega com a ação repressiva. Mas ficam como que de trás do poste para ver a coisa acontecer e em seguida chegar com a canetada. Não é assim. Eu acho que nós estamos precisando, nós estamos num processo de civilização da nação, nós somos uma nação muito jovem, consequentemente ainda muito sem valores cristalizados, né? Cada grupo pratica uma ordem de valores, e aí nós precisamos desse processo educativo em todos os sentidos. A autoridade tem que ser tolerante e ao mesmo tempo vigilantes, né? Tolerante no sentido de orientar, o pequeno empresário se instala lá, no outro dia já cobre de fiscalização sobre ele, é de tudo no mundo, eu não sabia nem que existia isso aí, né? Eu sei vender meu produto. Quer dizer, precisa do poder público aprender a servir ao cidadão e não só perseguir, né? Servir no sentido de orientar, de ajudar a resolver os problemas. Desembargador, eu cito inclusive, se o senhor me permite fazer essa colocação, baseado exatamente nesse exemplo que o senhor deu. Se a gente olha o Código de Trânsito brasileiro, ele tem lá todas as leis, não é? O que é possível fazer, o que não é possível, as multas, as infrações, enfim. Mas está lá no Código de Trânsito brasileiro também a obrigatoriedade do poder público de fazer campanhas educativas para a população, inclusive mostrando, por exemplo, se houve alteração desta ou daquela lei, reforçando o uso do cinto de segurança, o limite de velocidade, a não ultrapassagem em faixa contínua. Eu, como jornalista, desembargador, eu confesso ao senhor que há muito tempo eu não sei precisar ao senhor quando eu vi em qualquer veículo de comunicação uma campanha de conscientização no trânsito. O que se vê é multa, como o senhor falou, tem que haver, blitz tem que haver, mas não se tem uma campanha de conscientização. Pois é, custava. A fiscalização chega, ei, não pode estacionar aí, não pode, isso que é proibido. Com as 3 chamadas que o cidadão levasse, não faria mais aquilo, não faria, né? mais. Faria mais. Se você repetir, vai ser multado. Olha, você estaciona e vai bem ali, chega a multa, tá ali. Quer dizer, o cara estava com lá. Por que ele não... Já admitiu para você não estacionar, né? Verdade. Mas não, ele fica escondidinho, deixa você estacionar. Quer dizer, o objetivo não é educar, o objetivo é mesmo arrecadar. Fica difícil. Precisaria de uma campanha diária, mas não é só campanha assim, é uma campanha dizendo como proceder, né? Como proceder. E por que isso aqui faz mal? Por que esse procedimento aqui faz mal? Por que a 100 faz mal? Aí bota um exemplo, porque se surgir aqui o problema, o seu freio não vai atender, se você frear vai acontecer isso, né? Enfim, você mostrando aquelas consequências, são mais fortes do que simplesmente, o artigo tal, né? Proíbe. Ora, eu acho o sistema jurídico brasileiro, a armadura, o arcabouço legal do país, muito complexo. Olha, eu tenho mestrado, doutorado, estudo dia e noite, tenho 50 anos de leituras. Eu lhe confesso, eu não sei nada não. É muito complexo. O senhor é referência na área. Entendeu? Eu lhe confesso, você sempre calcar aqui por um assunto, não vou lhe responder, porque eu não sei. Imagine um cidadão comum, uma pessoa que está raspando o chão, limpando a rua, né? Sabe? Exigir dessa criatura esse conhecimento. Mas você cometeu a infração.
O cidadão fica olhando o que eu fiz, né? Talvez ele não saiba nem o que é infração. Pronto, não sabe Nem o que é eu infração. cometi o quê? Né? Sabe se é infração, se é inflação? Inflação, Ele né? não, se infla, ele não sabe. Enfim, nós temos um sistema, como se fosse um... Mais punitivo do que educativo. Né? Exato, pronto. Nós nos preocupamos com a punição e a educação é pouca. Ou seja, como o senhor mostrou aí, agora há pouco, o problema do Brasil é de civilização. Nós estamos no processo de civilização, né? Construção da civilização dos valores, quer dizer, o estabelecimento de valores, como o senhor, usando a expressão que o senhor falou agora, eu soube chamando de senhor, eu fico constrangido, porque o senhor, para mim, é uma referência na área jurídica, eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, pela sua história. Então, doutor Meton, é o seguinte, cristalizar um valor não é tarefa fácil. É uma tarefa que demanda ação do governo e demanda tempo. Não é? Então, é preciso começar, dar o primeiro passo e seguir em frente. Aí, o senhor falou dessa falha da comunicação do poder público com o cidadão, mas uma falha também que a gente verifica nas escolas. Perfeito. Não é? Tem muitos assuntos que não são tratados nas escolas. As escolas, às vezes, se preocupam em ensinar e não em educar, não é? E eu acho que a escola ela tem que se preocupar, sobretudo, com a educação. A gente vê alunos chegam na universidade, aí tem o espaço aqui dos idosos, deficientes, tem a calçada. Aí o cara vem para a Universidade Federal, na moto, estaciona em cima da calçada. Ele não aprendeu, ele aprendeu o suficiente para chegar na Universidade Federal, mas não aprendeu o suficiente para respeitar os cidadãos. Estacionar ali o veículo no local correto. Ele vem em cima da calçada, aí vem o outro para trás. Ele vai ao banheiro, ele não aprendeu ainda que usar o banheiro, você tem que dar a descarga, botar o papel higiênico no cesto, deixa tudo lá por cima, um monte de papel por cima da pia, a beladeira. Também... Quer dizer, ele não foi educado, ele aprendeu, a lei aprendeu a fazer o Enem e chegou lá, mas a educação não tem. E desse cidadão, se ele for policial, for delegado, for juiz, for professor, ele não vai ter educação. Você entendeu? Às vezes, para exercer sua profissão, não vai às vezes a gente vê no caso da polícia algumas ações, aquela nos Estados Unidos, do George Floyd, aquele negro que foi assassinado, estrangulado praticamente, o policial com o joelho. Quer dizer, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Quer dizer, e aí não é só a polícia não, em várias áreas também. Da sua área, inclusive tem um vídeo que viralizou muito, de uma juíza constrangendo a depoente, arrotando a arrogância. Quer dizer, o vídeo viralizou, foi inclusive para a corregedoria, acho que perdeu foi até aposentado compulsoriamente. A gente via ali, desembargador, o senhor que é uma referência, é um homem respeitado no Piauí, referência no país, na área do trabalho, não se pensa em justiça do trabalho do estado do Piauí sem falar no seu nome. Quer dizer, o senhor, eu estou tendo esse primeiro contato com o senhor, mas já sabia de como o senhor é de uma pessoa comunicativa, humilde, que gosta de participar, que gosta de orientar. Às vezes, você olha alguém com mestrado, até com pós-doutorado, mas que faltam os valores básicos ali. A pessoa não tem aquele valor básico. Não é? Faltou a formação. Ele tem informação, né? Mas não tem formação. Enquanto isso, tem pessoas tão rudes, tão simples, tão pouco letradas, mas de uma formação exemplar, né? Um humanismo, uma compreensão, uma civilidade, né? Civilidade. Então, é isso. Às vezes, a falta de formação e o excesso de informação torna a criatura, em vez de positiva, negativa. Torna nociva, né? É verdade. Porque é um nocivo sabido. Sabido, é o que é pior. É o que te chamava no interior o cavalo batizado. Exatamente. O cavalo batizado porque o batismo é como se cristianizasse, né? Mas isso. É um cavalo, né? Um cavalo batizado é uma potência consta, né? Agora, desembargador, a tendência é piorar, porque a evolução da tecnologia, a disponibilização cada vez maior de informação. Por exemplo, se abre o celular hoje, aí eu estou falando no caso do jornalismo, né? Quer dizer, aí muita gente diz, os veículos tradicionais, como o Sistema Dia de Comunicação, o Jornal Dia, que tem 72 anos, a FM O Dia, que tem jornalismo durante todo o dia,
tem 42 anos, foi a primeira de Teresina, o Portal Dia tem 15 anos, a TV já com 5 anos. Então, você pergunta, hoje a nossa função é pegar toda essa quantidade excessiva de informação e colocar isso numa ordem lógica e dizer, olha, você precisa saber disso aqui. Isso é que é importante, o mais não interessa, isso aqui é só, entendeu? Então, a tendência é essa, quer dizer, na sua visão, o que é que o Estado pode fazer diante deste cenário que se projeta para valorizar, além da informação, a formação também, a discussão e o debate da importância desses valores? Isso. Aí se volta novamente à sala de aula, né? Tem que investir muito em sala de aula e, de certa forma, mexer nos currículos para incluir essa matéria de respeito à formação, né? A disciplina humana. E não se prender só na informação. Nós estamos num mundo muito competitivo por informação. Quem é que é o mais sabido em matemática, o mais sabido em história, né? Mas nós precisamos agora, o Estado precisa assumir esse papel que as famílias não estão conseguindo, né? O papel até eu dizer que ensinar é com a escola, mas formar é com as famílias. Mas como as famílias também estão um pouco espatifadas, né? A gente vai credenciar as escolas para formar. Não custa nada nas escolas ter um bloquinho de formação de trânsito, de formação de direitos humanos, né? Isso. De formação para respeitar a diversidade, entendeu? Enfim, vamos devolver isso para o Estado. O Estado é o nosso grande condomínio, né? E aí a gente olha às vezes e fala, mas a nossa sociedade, por exemplo, politicamente, está muito polarizada. Nós tivemos casos aí, eu cito sempre o documentário que foi, me parece que é o documentário na Globoplay, que é o extremistas.br. Olha, um documentário assim chocante, que é um apanhado do que aconteceu no período pré-eleitoral e eleitoral. Pessoas que invadiram aniversários de outras pessoas, só porque votavam em candidatos diferentes, mataram essas pessoas, tiroteios em bares, quer dizer, é aquilo que o senhor falou, desembargador, ou seja, falta formação, quer dizer, da base, da família. Se a gente tivesse valores mais consolidados, mais cristalizados, um processo mais longevo de ensinamento, talvez nós não estivéssemos imersos hoje numa polarização e em outras situações que fazem mal à sociedade. Exatamente. Eu acho que qualquer um pode ser ultradireita, pode ser ultra-esquerda, civilizado, pode. Claro. Civilizado. Não precisa você ser para exercer uma opção ideológica ou religiosa, não precisa ser mal educado, né? Não precisa perder a civilidade. A civilidade é o respeito por todos, o direito de todos conviverem e viverem em paz, né? E isso não quer dizer igualdade. Igualdade é outra coisa, né? Não quer dizer uniformidade de pensamento. Você pode conviver, podem conviver as diferenças com civilidade. Dizia já o poeta Hesíodo, do século VII a.C., ele dizia que os pássaros podem se matar, os peixes podem se engolir, as feras podem se devorar, mas para o ser humano, Deus deu a justiça e o direito. Tem um caminho legal para resolver tudo, né? Nós não precisamos nos esmurrar na rua, nós temos caminhos legais. Não precisamos ficar nos engolindo, né? Isso para os bichos, lá para as feras. Nós não. Nós temos um caminho legal. O senhor usou o exemplo aí, e muita gente diz assim, nós estamos caminhando para o abismo. Muita gente diz isso, eu me lembrei. O seguinte, trabalhar para interromper esse caminho para o abismo. Eu me lembrei de uma das frases de Nietzsche, que diz o seguinte, quando você olha para o abismo olha para você. É preciso ter também essa concepção de que, olha, eu não preciso, eu só combatendo os efeitos, eu não vou resolver o problema. Não. Eu tenho que combater as causas. Então isso começa realmente com esse trabalho de base. Desembargador, foi, olha, muito educativo para mim e para quem nos acompanhou, a sua participação. Você está convidado para voltar mais vezes ao Dia TV, ao Jornal Dia News, mas antes eu queria que o senhor fizesse um convite
para a participação do evento, da sociedade, das entidades, para discutir esse assunto tão importante. Pois bem, como o Tribunal do Trabalho se identifica como Tribunal da Justiça Social, nós temos uns eventos, né? Também no sentido educativo. Sexta-feira agora, a partir das 8 da manhã, vamos começar um grande debate no auditório Serra da Capivara, um auditório que vale a pena conhecer, do TRT, e a participação é aberta para o público, não precisa pagar nada, e com grandes ativistas sobre a diferença de gênero em relação ao trabalho e sobre a questão do trabalho infantil. Nós vamos trazer os ativistas especializados em cada área e é aberta a participação. Quanto Começa mais às gente 8? for, melhor. Começa às 8, vamos até às 14 horas. Até às 14 horas. Quem puder, vá ao horário que puder, participar uma horinha, vai ver como vai ser interessante. É um trabalho educativo, né? Não é trabalho impositivo, repressivo, é um trabalho aberto à sociedade. Faz parte do papel do TRT, justificando a sua existência. Muito obrigado, um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, digo eu.